podcast O Seu Legado nasce da experiência de um advogado que milita na área jurídica há 20 anos. A experiência vivida na infância, com poucos recursos, em uma pequena cidade do interior do Paraná, me fez forte e capaz de enfrentar os desafios da vida. Fui o primeiro neto da minha geração materna a ter o diploma de 3º grau. Nessa difícil jornada, tive muitas pessoas que me ajudaram a crescer, que me feriram para o meu bem, mas me ensinaram. Tive sorte por diversas vezes, mas principalmente estudei, tive capacidade, resiliência e, acima de tudo, Deus que me trouxe até aqui. Aprendi que a satisfação na minha profissão é o sorriso, a felicidade, a harmonia e a paz dos meus clientes, não apenas a minha satisfação econômica e financeira. Sou Fábio Fernandes Lunardi. Sou casado há 15 anos e tenho 2 filhos, a Isadora, de 11 anos, e o Antônio, de 5. Me dedico todos os dias a atender as famílias e empresas na busca de soluções jurídicas que evitam o conflito, garante a perpetuidade do patrimônio e mantém as relações de sócios, filhos, irmãos, tios e sobrinhos de forma perpétua, pois o que se deve imperar é a harmonia, e não a guerra. Mas por que um podcast, Fábio? Para ter um espaço novo e aberto de receber os amigos e conversar sobre questões que tanto preocupam as famílias. Problemas que chegam diariamente aqui no meu escritório. E para mostrar que a advocacia moderna é próxima e humana. O advogado deste século busca entendimento e não o processo. O podcast O Seu Legado falará de direito, de herança, de sucessão, estruturas societárias eficientes e capazes de dar conforto financeiro e harmonia entre famílias e sócios. Mas falará também sobre moda, empreendedorismo, saúde, bem-estar, finanças, investimentos e trará a realidade de pessoas como você. Hoje comigo, a minha esposa, Caroline Rosa, orgulho da minha vida, empreendedora, formada em gestão comercial e fundadora de uma loja de roupas femininas que vende moda e beleza. Essa loja leva inclusive o nome da nossa filha, Isa Co, em homenagem a Isadora. Seja bem-vinda, Carol. É um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu estar aqui ao lado de uma pessoa que eu admiro tanto, né? Além de ser meu marido, é pai dos meus filhos, um responsável, advogado nomeado, uma pessoa que eu tenho carinho, tenho orgulho, né? Uma pessoa responsável, que está sempre em busca de melhorias não só para a nossa casa, mas melhorias também para os seus clientes. Obrigado, já quase vou chorar no primeiro episódio. Nem começamos. Também comigo, Larissa Bandone. Ela é formada em administração de empresas, representando toda uma geração de empreendedores. Ela tem MBA em economia e investimentos. Atua fortemente com famílias e empresas no mercado internacional, principalmente em dolarização do patrimônio, investimentos e criptomoedas. Ela tem sido um braço forte para vários clientes aqui no meu escritório. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Fábio. Obrigada, Caroline. É uma honra estar aqui hoje nesse primeiro podcast tão importante que a gente idealizou por tanto tempo, principalmente com pessoas que eu admiro tanto e tenho tanto carinho. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Hoje é o nosso primeiro episódio. Faremos algo descontraído, leve, mas com algumas pitadas de informações. Começo falando um pouco sobre a sucessão nas famílias e o papel fundamental das mulheres nos investimentos nesse aspecto. Falar de morte, divórcio, pensão alimentícia, finanças no casamento é um grande desafio que muitas vezes, por falta do diálogo, acaba no judiciário, depreciando o patrimônio e enriquecendo advogados com longos e tortuosos processos. Caroline, presta atenção na resposta. Você é casada comigo. Como você enxerga tudo isso, esse grande tabu, diante do nosso casamento?
Antes de começar, eu queria trazer um dado do Dr. John Gottman, que ele, por mais de 40 anos, faz uma pesquisa que ele traz que a principal causa de divórcios não são traições, mas sim a falta de conversa entre os casais por causa de emoções dolorosas, né? Então, é um tabu, como você falou, né? Esse assunto que você traz, a morte, que você traz essa questão financeira. E por que eu acredito que isso? A gente vem de uma criação em que nós não víamos os nossos pais sentarem para conversar a respeito de finanças. Então, se eu preciso investir, sempre foi o homem à frente dos negócios, né? Então, a gente via os nossos pais, os nossos avós. A gente está passando por uma mudança em que a mulher está tendo um avanço um pouco maior. Então, eu acho que esse tabu, como você falou, que veio lá de trás, a gente está rompendo agora. E eu acho que o nosso papel como mulher é trazer essa conversa mesmo dentro do nosso casamento. Afinal, né, os homens hoje ajudam nas tarefas de casa, o Fábio como pai ali sempre pega na escola, leva, ajudou desde pequeno a trocar fralda. Quantos pais fizeram isso, né? Eu não vi meu pai fazer, muito menos o meu avô. Então a gente quebra vários padrões dentro disso e trazer essa conversa, né? A morte, a gente tem vários casos, várias histórias de muitas mulheres e que ficaram viúvas novas e construíram impérios, mas será que elas teriam construído esses impérios se esses maridos estivessem vivos? Talvez não, porque o homem sempre toma a frente, né? Então é um tabu, precisa ser quebrado, precisa ser colocado à mesa, porque as mulheres também têm capacidade disso, né? De gerir algo, de dar uma opinião e juntos construírem algo, né? E deixar esse medo de lado, porque eu acho que a sociedade impõe um medo de que a mulher não é capaz de fazer isso. Mas sim. Então hoje você vai ver pesquisas assim, quem mais faz finanças? São os homens. Muito poucas mulheres estudam finanças e isso precisa ser quebrado. Quando a mulher fala da matemática, fala para mim mesmo. Quando a Isadora precisa da matemática, fala, estuda com seu pai. Então a gente pula isso, né? Então eu acho que é necessário trazer todo esse assunto em pauta, né? Para que, né, no futuro haja uma morte ou, né, coisas da vida que acontecem, a gente esteja preparado para isso. Você sabe que lá em casa a gente tem um documento que muitos chamam de pacto da morte ou um contrato propriamente dito. E nesse contrato tem todos os nossos desejos, meu e da Karen. A gente conversa muito sobre isso, sobre um seguro de vida, sobre a minha participação societária no meu escritório, sobre o que ela deve fazer caso eu não esteja mais aqui, como eu devo me portar perante uma separação ou um divórcio, o que nós faremos com os nossos bens, como ficará a questão de pensão alimentícia com os nossos filhos se o casamento acabar e se o amor não vier mais. Então, conversar sobre isso é algo que é necessário dentro das famílias. E eu posso dizer isso com experiência de advogado, porque milito e trabalho com isso no dia a dia. Eu vejo famílias se destruírem por ausência de diálogo no casamento e vejo isso na prática. Eu sou casado há 15 anos, sou casado com a Karen e sou extremamente feliz, porque nós não temos barreiras. Nós falamos sobre tudo. Sobre problemas, sobre soluções, sobre dinheiro, sobre morte, sobre educação dos filhos, sobre tragédias, mas também sobre alegrias. Planejamos viagens, nos divertimos. O casamento precisa ser algo aberto. Quando a mulher está presa em um casamento, ou o homem, em razão do dinheiro, por educar os filhos, ou por qualquer outro aspecto, o casamento se torna um vício. O casamento tem que ser por amor. Por isso que a advocacia moderna no dia a dia, ela tem se dirigido para esse outro cenário, construindo relações jurídicas que permitem que os paradigmas que não são falados hoje no casamento possam ser discutidos e impere dentro dele a alegria. E você, Larissa? Você também é casada. Embora ainda não tenha filhos, como você trata o seu casamento nesses aspectos? Tem muito diálogo, tem conversa? Me conta um pouquinho sobre o seu casamento, sobre a tua vida. Bom, primeiro de tudo, eu não tenho filho que nasceu do meu ventre, mas nasceu do meu coração, né? Quando eu conheci o Vitor, meu marido, o Vitor já tinha o Miguel. Então, quando nós fomos nos casar, foi um período em que a gente sentou e realmente conversou sobre o que a gente faria, né? Como que a gente, de fato, trataria o futuro do nosso casamento, pensando nisso,
tanto para me proteger, mas principalmente para proteger o Miguel, que é uma criança que nunca pediu para ter os pais divorciados. Então, desde esse momento, a gente prezou sempre pelo diálogo, de fato. Eu digo que o diálogo é aquilo que protege, né? Não só o casamento, mas também sociedades, empresas. E no casamento, obviamente, que isso não seria diferente. Então, a gente sempre prezou por conversar de uma forma aberta sobre o que a gente faria, obviamente, em caso de um divórcio, em caso de uma ausência. Então, quando eu fui me casar com o Vitor, eu pedi para que ele fizesse um seguro de vida, né? Eu já tinha um também que ele estava como beneficiário para caso isso também acontecesse comigo. Quando fomos adquirir imóveis, nós também entendemos quais seriam as possibilidades, mas tudo isso sendo muito bem construído através de um diálogo muito claro e respeito, né? Eu acho que o respeito também é o que traz a base para que tudo isso possa acontecer. Até porque a gente vê hoje o mundo evoluindo de uma forma muito rápida, né? E muitas das vezes isso vai atropelando a gente. Então, se a gente não tiver esse momento para que a gente possa sentar como família e conversar sobre as situações que podem acontecer no futuro e que podem colocar o nosso casamento, né, ali em cima do muro, eu acho que a gente não tem como saber de fato o que pode ou não acontecer. Então, eu sempre bato muito nessa tecla. Eu acho que o diálogo é algo que transforma, né? E, obviamente, que a gente também precisa ter o auxílio de profissionais que possam, de fato, nos direcionar em questões que a gente, infelizmente, não tem muito conhecimento, né? Veja, a minha área é finanças, a minha área são investimentos. Como que eu vou saber exatamente o que poderia acontecer se eu me divorciasse? Então, aí que entra toda a questão da gente ter, de fato, profissionais que possam nos auxiliar para que nós possamos tomar as decisões da forma mais corretas e assertivas possíveis. Muito bem, meninas. O diálogo realmente é o que faz toda a diferença. Eu quero trazer para vocês duas questões muito importantes nesse tema. Como isso faz com que a questão patrimonial e familiar seja perpetuada? Eu já fiz aqui no escritório, nesses 20 anos de advocacia, a extinção de vários casamentos. Casamento nada mais é, juridicamente, do que uma sociedade. Mas é uma sociedade conjugal. Talvez a mais antiga sociedade que exista. O homem, para poder chegar até aqui, ele teve que se relacionar com uma mulher. Então, historicamente, o matrimônio é um dos contratos mais antigos que existem. Como uma sociedade comercial, empresária ou não empresária, o casamento é uma sociedade conjugal de regras de direito. E ao longo desses 20 anos de profissão, eu já extingui vários casamentos e mantive uma estrutura patrimonial ainda em nome dos ex-cônjuges, em benefício dos filhos. O casamento acaba, mas o patrimônio prevalece. E por que isso é importante? Porque ao longo de muitos anos a gente constrói um patrimônio junto com a pessoa que está ao nosso lado. Ela é importante nesse aspecto, tanto o homem quanto a mulher. E antigamente o homem não valorizava isso. O homem achava que a mulher era do lar e ele construiu o patrimônio sem a presença de uma mulher. Que com a evolução das leis, a evolução social, isso deixou de acontecer e hoje tanto a mulher quanto o homem são partícipes na construção de um patrimônio. E quando a gente fala na extinção de um casamento, Caroline e Larissa, o que nós faremos com os bens? Você lutou comigo durante tanto tempo para construir um patrimônio. Nós nos separamos porque o amor acabou. Eu estou dando um exemplo. Tá? Pelo amor de Deus. Mas o grande problema enfrentado no futuro é de quem é aquele apartamento? E aqueles bens que foram adquiridos? É meu, é seu, é dos nossos filhos? Quando a gente faz uma sociedade patrimonial onde há filhos, a gente mantém toda a propriedade desses imóveis e dos bens adquiridos na constância do casamento em poder dos filhos. A gente cria uma estrutura, doa parte dessa estrutura patrimonial para os filhos e o casal em conjunto mantém o usufruto vitalício desse patrimônio. Por que isso é eficiente? Porque lá na frente, o marido separado ou a mulher separada, ela vai construir uma vida isolada, com outra mulher, ter outros filhos, e esse patrimônio não vai se comungar. Esse patrimônio não será dividido com outro casamento ou com outros filhos dessa relação. E sim, esse legado construído entre marido e mulher ficará em prol dos filhos. Isso evita, além da depreciação patrimonial, porque às vezes num divórcio você tem que vender um apartamento, você tem que vender um carro, você tem que desfazer do investimento. Quando isso é passado para os filhos e o casal
mantém a copropriedade em usufruto, por exemplo, ele não deixa de ter aquele benefício no futuro. Isso evita intriga, evita dilapidação patrimonial e mantém aquilo que eu mais luto no escritório no dia a dia, a preservação da família, o seio familiar. Os pais não podem no divórcio brigar por apartamento, por dinheiro, por pensão, quando se tem filhos, porque os filhos serão filhos eternamente. Marido e ex-mulher conviverão com os filhos de forma eterna, no batizado, na crisma, no casamento, quando os netos vierem. E o nosso dever de advogado é esse: preservar a entidade familiar. Eu fico muito triste quando eu olho colegas que não lutam por isso, que simplesmente veem a parte financeira, os bons honorários advindo de um processo de divórcio e não preservam a família. O quanto pior, melhor, não pode existir mais. Nós estamos falando de estruturas familiares e de filhos que precisam de apoio no dia a dia, que precisam dos pais presentes. E quando a gente coloca os bens, a materialidade à frente de tudo isso, a gente acaba com a estrutura familiar. Então essa é uma das experiências que eu vivo no escritório. E um outro grande problema que eu quero comungar com vocês aqui é a questão dos casamentos em separação convencional de bens. Eu tenho vivido isso no dia a dia aqui do meu escritório e é comum, e cada dia mais comum, as pessoas que têm mais recursos obrigarem os filhos a se casarem no regime de comunhão, ou melhor, a se casarem no regime de separação convencional de bens. Mas o que é isso, Fábio? Tudo aquilo adquirido na constância do casamento nesse regime pertence àquele que adquiriu. Não há meação do patrimônio. E as pessoas que têm disposição financeira mais avantajada acabam obrigando os filhos a se casarem assim. Então você ficou 20 anos com o teu marido, num regime de separação convencional de bens. Acaba o casamento. Você não tem direito a absolutamente nada daquilo que foi construído. Você se dedicou àquela família, se dedicou aos filhos, você não tem onde morar. Muitas vezes você vai trabalhar no negócio do teu marido ou do teu sogro, que muitas vezes tem disposição financeira, e ao longo de muitos anos você se vê numa situação que você não ficou com nada. Eu já enfrentei diversos casos aqui no escritório que a separação ocorria e a mulher e o marido gritavam, mas eu não podia nem pintar e escolher a cor do apartamento porque não era meu. Eu não podia mandar arrumar um eletrodoméstico porque também não era meu. Eu vivi numa cadeia durante 20 anos, Fábio, e isso é insuportável, eu não quero mais. Então, construir relações duradouras, independentemente do patrimônio, é capaz. Você não precisa dispor do teu patrimônio num regime de separação convencional de bens, mas você pode dar alento e tranquilidade para o seu cônjuge respectivo. Como se faz isso? Você atribui bens para ele no futuro com usufruto. Transfere o patrimônio que você tem para os filhos comuns do casal e mantém um usufruto na pessoa do teu marido ou teu companheiro, independentemente de vocês estarem juntos, pela extinção na morte ou pelo divórcio. Olha, se eu morrer amanhã, embora nós sejamos casados em separação convencional, esse imóvel que é meu e você não teria direito, você tem usufruto vitalício até quando você não estiver mais aqui. Você pode casar com outra pessoa, ter outra estrutura familiar, mas você vai viver nesse imóvel. Os aluguéis daqueles 3 imóveis que é nosso, que é dos nossos filhos, serão partilhados com você também num eventual divórcio, porque você é pai dos meus filhos ou você é mãe dos meus filhos. Você precisa deixar essa pessoa confortável, porque senão o casamento não sobrevive. O amor acaba em razão das imposições. E a gente vive isso no cotidiano. Por isso, a cada momento que eu realizo um casamento, uma união estável, em regime de separação convencional dos bens, eu dou uma verdadeira explicação e um memorando para cada cliente, que quando o patrimônio for crescendo, um vá acalentando o outro na pessoa dos filhos, para que esse patrimônio seja usufruído por ambos no futuro. Não seja de propriedade um do outro para não haver comunicação, mas usufruir desse patrimônio é algo que tem salvado esses casamentos com uma imposição que é muito sacrificante. Concordam comigo? Concordo. Em gênero, número e grau. A gente vive isso no cotidiano e é muito triste. Inclusive, Fábio, eu quero até fazer um adendo. Meu pai é advogado, né? E ele também... Hoje não advoga mais, mas advogou muitos anos. E eu cresci vendo ele fazer divórcio, né? E aí, me marcou muito que quando um casal chegava, né, solicitando que ele fizesse o divórcio,
antes de tudo e qualquer coisa, ele tentava trazer, assim, esse alento, de fato, para o cliente dele ali, né? Para tentar, talvez, reatar de alguma forma, né? Aquele carinho, aquele amor. Então, isso, eu acho que vem muito da genuidade, né? Que os profissionais precisam ter dentro das suas profissões para atender o seu cliente. Porque de nada adianta você olhar para o cliente com um cifrão na frente. Não é essa a ideia, né? Então, isso que você falou, acho que complementa muito aquilo que eu acredito, não só na parte da profissão né, da advocacia, como também na sua profissão, na sua loja e na minha, em relação aos investimentos, né? Acho que a gente precisa, principalmente no mundo que a gente vive hoje, olhar a pessoa, assim, dentro, né, no fundo, para que a gente possa transbordar na vida delas de uma forma diferente, né? Então, acho que esse é um ponto importante para ressaltar aqui. Concordo, Larissa, né? Eu sou casada com o Fábio e muito do que ele traz, né? Muito da minha admiração é isso que ele faz. Ele tenta trazer antes de uma separação, ele senta, ele conversa e tudo tem uma história. E tudo tem momentos, né? A gente passa por momentos bons, momentos ruins. Eu acho que a vida gira e eu tenho uma coisa comigo que é assim, se você tá num momento bom, aproveita o máximo que você pode, porque ele vai passar. Se Exato. você tá num momento ruim, aguenta, porque ele também vai passar. E ter um advogado dentro da família, eu acho que não é só nessa questão da separação. Vou separar, vou procurar um advogado. Mas é você ter ele para que ele te ajude a construir algo, trazer algo para dentro da família, né? E principalmente quando ele fala assim, ai, minha mulher não tem direito a isso, né? A hora que entra, né? E ele sempre costuma falar, procure fazer quando vocês estão bem, né? Tá tudo bem? Vamos sentar, vamos conversar, vamos alinhar tudo, porque senão os filhos sofrem, porque ambos amam os filhos, né? Lógico. E é a base total, e daí tem aquele um empurra o filho para atacar o outro, né? Então, assim, voltando, o primeiro assunto que é a base, o sentar, conversar, esclarecer e deixar tudo alinhado enquanto está tudo bem. E ter advogados e ter investidoras, né, Sim, para, antes de trazer a tragédia, né, deixar tudo alinhado. perfeito, essa é a ideia. O grande jargão aqui, o casamento ele é um contrato, como eu disse, né? E os contratos, eles são feitos em tempo de paz para serem utilizados em tempo de guerra. Por isso, um bom planejamento matrimonial faz parte de toda a estrutura de um casamento. Aqui nós temos um local maravilhoso de festa de casamento. Não vou fazer merchan, mas o Castelinho do Batel é o sonho de toda noiva. É Eu verdade. canso de atender clientes que gastaram milhões numa festa maravilhosa no Castelinho do Batel. Aí na hora de se casar, chega lá no cartório, o cartório pergunta qual o regime de bens. Eles não sabem nem o que é. Ou se sabem, sabem muito pouco. Meu pai diz que precisa casar em tal de separação. Não sabe o que é, não procura um advogado para um planejamento matrimonial, um contrato muito bem ajustado de convivência, e depois lá na frente o judiciário acaba sendo a tragédia. E a gente precisa evitar isso. Quer dizer para vocês que nós, advogados, temos o dever ético e estatutário pela OAB de evitar o conflito, de lutar para que uma dissolução de um casamento ela seja realizada em último caso. Mas infelizmente, Larissa, como você bem colocou, muitos profissionais não praticam isso. Colocam as finanças, os honorários à frente de tudo e sequer tentam uma reconciliação, uma reaproximação dos casais. O divórcio é o pior caminho, sempre é. São raros os casamentos que são melhores no segundo do que o terceiro e assim vice-versa. Então a gente precisa alinhar tudo isso para ser feliz, não é difícil. Larissa, vamos agora falar de investimentos. É a tua área, o que você ama e que você faz, por sinal, muito bem. Quem investe mais? O homem e a mulher. Polêmica essa, hein, Fábio? Na verdade, culturalmente falando, o homem acaba investindo mais do que a mulher, né? Isso por fatores culturais, fatores estruturais, sociais, enfim. E tem um dado até muito legal da CNN que diz que 77% dos homens investem mais do que as mulheres, né? Porém, entretudo, em 2024, a própria CNN diz que o número de investidoras mulheres cresceu em 7%. O que é um dado muito legal, né? Ainda assim, é muito pouco representativo aqui no Brasil, né? Então, os homens acabam tomando a frente disso e a mulher acaba, não, mas o meu marido que cuida disso. Mas é meu marido que cuida disso. E aí
acontece alguma coisa que a gente não consegue prever e pronto. A mulher não sabe o que faz, a mulher não sabe para onde vai, não sabe nada, né? Porque, infelizmente, acaba deixando ali o marido tomar frente de tudo isso e não tem conhecimento de nada do que acontece. Então, essa é uma causa que eu luto muito, né? Para que as mulheres possam, de fato, tomar a frente dos seus próprios investimentos, conhecer o que existe dentro da carteira da família ali, porque, infelizmente, o mercado financeiro ele é predominantemente masculino. Então, a gente vem, de fato, para quebrar esse paradigma, para empoderar, de fato, as mulheres, para que cada vez mais elas possam tomar a frente e se interessar por um assunto que é tão importante dentro de um casamento, né? Existe um dado que diz que a maioria dos casamentos terminam por dificuldades financeiras. Então, por que deixar esse extremo acontecer se a gente pode começar a se interessar, né, de uma forma mínima que seja, né? Eu sempre digo que quando a gente fala de investimentos, por exemplo, claro que é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, mas é difícil. Por que que para mim é fácil? Porque eu respiro isso todos os dias, eu tenho acesso à informação o tempo todo. Então é diferente eu falar, Fábio, tá aqui, ó, 1 milhão, investe isso aqui. Você vai falar, meu Deus, o que que eu vou fazer agora, né? Mas aí eu toco de novo na mesma tecla. Você ter pessoas que possam te auxiliar e te direcionar naquilo que precisa ser feito, né? Em todas as áreas isso é necessário. E para a mulher, mais ainda, principalmente para aquela que está começando, né? Então, a ideia é tentar, de fato, desmistificar o mercado financeiro para que elas possam cada vez mais se interessar e tomar conta de algo que é tão importante ali para a vida, né? Perfeito, Larissa. Você sabia que a grande maioria dos casamentos no Brasil, eles são regidos pelo regime de comunhão parcial. Sim. Isso significa que os cônjuges têm meação sobre tudo aquilo que foi adquirido da data do casamento até a extinção dele, pelo divórcio ou pela morte. E tudo aquilo que o marido, evidentemente, que predomina na área de investimentos, como você disse, adquiriu durante esse tempo, a mulher tem metade. Inclusive verbas de fundo de garantia, investimentos, indenizações. Então a mulher tem o dever também de gerir isso em prol dos filhos e da família. Quebrar esses paradigmas com diálogo, que é o que nós estamos descrevendo aqui, e com a mulher moderna, que é muito mais preparada hoje, inclusive, do que nós homens, em todos os aspectos, não só na vida, mas como empreendedora, mas também na arte do dinheiro. A Carolyn administra o dinheiro muito melhor do que eu lá em casa. Nós, homens, temos uma cultura um pouco mais não aberta, mas de não olhar para o dinheiro com o carinho e a atenção que as mulheres olham. Então, quebrar paradigmas, explorar esse campo, exatamente num cenário que nós vivemos hoje, é muito importante e esse é o grande desafio. Eu fico muito feliz que você trabalhe diretamente com isso e tenha atendido aqui os nossos clientes com maestria nesse campo. Obrigada, Flávio. Felicidade é minha poder estar aqui auxiliando você nessa jornada tão desafiadora. Maravilha, então vou continuar com você, vai mais uma. Nós vivemos hoje um cenário muito conturbado na área tributária. Nós, enquanto pessoas físicas ou pessoas jurídicas, temos uma insegurança jurídica que é cada dia maior. O governo, todos os dias, lança mão de novas medidas, buscando uma arrecadação tributária avassaladora. Na semana agora da gravação desse podcast, junho de 2025, nós tivemos a notícia do aumento drástico da IOF. Não passou, o governo voltou atrás. Aí estão lançando agora a cobrança de imposto de renda sobre títulos que até então eram isentos da tributação, LCI e LCA. O governo pretende tributar isso em 5%. Qual a saída para as famílias, para os sócios, para as empresas que têm esses investimentos e convivem hoje no dia a dia, num cenário tributário caótico que nós vivemos? Se é que tem saída, né, Larissa? Põe caótico nisso, né, Fábio? Meu Deus do céu. Na verdade, hoje a gente vive no Brasil um momento de uma incerteza econômica muito grande, né? O que acontece é que o governo ele está cada vez mais aumentando os gastos e déficits orçamentários e eles precisam arrecadar de alguma forma isso, né? Qual que é a forma mais fácil do governo arrecadar? Através de impostos. Então, semana passada a gente viu IOF subindo. E agora,
LCI e LCA subindo, que antes eram investimentos isentos ali para pessoas jurídicas, por exemplo, né? E agora tudo subindo, né? Então, o governo ele precisa tentar, de certa forma, equilibrar isso, né? Então, por isso, sobe ali a questão dos nossos impostos, né? Quando a gente pensa nisso, nos nossos investimentos, nas nossas finanças, o que que acontece? Quanto maior é o risco que a gente tem a nível Brasil, maior também é a aversão ao risco em relação ao investidor. Então, quando o investidor ele olha para o risco, ele vai buscar aquilo que é mais seguro para ele. Então, hoje, o que que a gente tem de mais seguro em relação aos investimentos? Buscar o dólar, que é uma moeda mais forte, e através do dólar a gente consegue mitigar os danos e os efeitos da inflação aqui no Brasil, diminuindo ali a nossa perda do poder de compra quando a gente fala de investimentos aqui no Brasil. Criptomoedas, que também são uma excelente escolha para quando a gente pensa no investimento a longo prazo. E aí eu sempre digo que, pensando no futuro, a gente precisa, obviamente, pensar a longo prazo em relação aos nossos investimentos, né? E sermos estratégicos, né? Então a gente precisa colocar ali um pouquinho em cada cesta, né? A diversificação é algo que eu também bato muito na tecla, mas se eu tiver que elencar aqui 2 pontos principais para a gente pensar num momento de incerteza econômica, como que a gente está vivendo agora, é buscar ativos que têm mais força, como o dólar e a criptomoeda, por exemplo, e diversificar, pensar a longo prazo. Eu acho que são dicas assim que podem mudar o planejamento financeiro de uma família hoje. Perfeito, Larissa. Você sabe que uma das minhas especialidades aqui no escritório e uma paixão da minha vida é a sucessão. E eu tenho atendido ao longo desses meus 20 anos muitas famílias com projetos sucessórios e patrimoniais e estruturas societárias. E o grande intuito é esse, é buscar investimentos seguros, patrimoniais e financeiros e também estruturas societárias que possam dar um acalento tributário e uma paz às famílias. Dentre elas, eu trabalho muito aqui com as famosas holdings, né, que é um mercado em alta no Brasil, mas que muito ainda mal atendido por diversos profissionais. Eu digo aqui que cada 10 clientes que eu atendo no escritório, 8 é consertar problemas de estruturas patrimoniais mal feitas e de riscos desnecessários. E a reforma tributária nas estruturas imobiliárias e familiares, já aprovada o ano passado, que começa a vigorar o ano que vem, com a instituição com a unificação de um novo imposto, o IVA, que vem unificar diversos tributos, nasce uma nova obrigação tributária, que é o IBS e ICBS, com uma alíquota em média de 8,4% na locação de imóveis e na venda de imóveis. Isso trará um novo cenário para as pessoas físicas e as famílias. A locação nas pessoas físicas, que paga hoje 27,5% de imposto de renda, terá a ela somado mais 8,40%. Então, locar imóveis na pessoa física a partir do ano que vem, gradativamente, vai custar perto de 34%. Vender imóvel na pessoa física, que hoje custa 15% de ganho de capital, vai custar 23% a partir do ano que vem de forma gradativa. Então, procurar profissionais que conheçam os caminhos tributários e que façam disso um acalento para as famílias é o futuro da advocacia e o sucesso do patrimônio familiar. Então, no dia a dia no escritório, eu convivo muito com isso, tem ajudado muitas famílias. Você tem me ajudado com investimentos e sabe o quanto isso é importante. Caroline, estamos falando de investimento e você vem de moda e estilo. Sua formação foi uma das joalherias mais famosas do Brasil. Sua loja vende roupas de primeira linha e acessórios femininos. A indústria da moda bate recorde todos os dias. Você acha que isso, para a mulher, também é um investimento? E mais uma pergunta. Para quem que a mulher se arruma? Realmente, né? O investimento. Sim, as mulheres gastam muito mais do que os homens e as mulheres investem nelas muito mais. Seja na questão da roupa, e sim, é um investimento a roupa. Dados que você leva de 7 a 15 segundos para dizer quem que é e quem que está na sua frente. E claro que isso está ligado à roupa, está ligado ao acessório, está ligado ao cabelo, está ligado também à sua postura. E quando nós estamos seguras, a gente traz essa postura, né, acima de tudo. Sim, a roupa é um investimento. Então, vamos colocar aqui nesse setor
Como que eu vou chegar em você, Larissa, e vou, né, trazer o meu patrimônio, falar, Larissa, eu preciso que você, né, preciso aplicar o meu dinheiro, preciso investir, como que eu vou fazer? Se você não estiver apresentável, se você não tiver uma postura. E a mesma coisa para os homens. Porém, os homens gastam menos do que as mulheres, né? O homem não precisa combinar tantos sapatos, tantas roupas, um terno. Então, precisa ter um terno bom, mas ele precisa de tantos ternos, não como nós precisamos de tantas saias, né? Então, sim, eu acredito. E a mesma coisa acontece na estética. Precisamos, o famoso Botox, né? Quem não gosta de estar com Botox em dia? Tô sorrindo, tô chorando, qual a sua expressão? Mas hoje a gente tem, né, muitos métodos e a gente tem excelentes profissionais e nós sempre queremos estar bonitas para os homens, mas principalmente para as mulheres, mas também para o mercado de trabalho. E a roupa feminina e o que leva essa questão do que envolve o mercado, né, de moda, o mercado de luxo, cresce cada vez mais. E eu vou falar, eu como mãe de menina e mãe de menino, desde que a minha filha nasceu, eu compro muito mais coisas para as meninas do que para os meninos. O menino precisa de 2 tênis, a menina precisa de um sapato para cada coisa. Então, assim, nós mulheres gastamos e sim, é um investimento. Não, e olha, só complementando, né? Eu sou do mercado financeiro, que eu já falei aqui que é um mercado predominantemente masculino. Então, para a mulher estar inserida nesse meio, ela precisa de alguma forma passar uma força, passar ali uma imagem diferente. E a gente faz isso através da nossa vestimenta, através da forma como nós nos portamos. É óbvio que, em primeiro lugar, o nosso conhecimento é o que de fato vai contar para que nós tenhamos um sucesso profissional. Mas no meu comecinho, lá atrás, eu senti muito essa dificuldade e a minha vestimenta, a forma como eu realmente me portava diante dos meus clientes foi algo que me ajudou muito a passar por esse processo de uma forma um pouco mais tranquila, mais leve. Então, de certa forma, óbvio que a gente pode falar que a roupa é sim um investimento para a mulher, com certeza. Com certeza. Aproveitando o gancho nesse assunto, Kerly, a pandemia trouxe um cenário desastroso no mundo todo. E você acha que após a pandemia a mulher investe mais nela do que antes? Eu acredito que sim. Não pesquisei, não sei dados, estou falando por mim, mas eu acredito que sim. Então a gente viveu muito tempo parado, onde as mulheres elas foram se deixando de lado, muitas, a gente, né, nós participamos de alguns grupos de estilo, a Larissa junto, e elas relatam que passaram boa parte do tempo de pijama. E quando elas tiveram que voltar ao mercado, elas olhavam para o guarda-roupa e de repente não tinha nada mais para Nem usar. se reconheciam mais, né? Exatamente. Então daí você olha para o seu armário, aí a gente tem a internet, querendo ou não, a internet ela tem os seus pós, né, ali e os contras, mas é quando você olha e vê aquela mulher linda ali vestida, indo para o mercado de trabalho, e daí você se olha de pijama, com aquelas roupas que você passou a pandemia inteira, muitas com filhos pequenos ali, cozinhando, virando professora, e enfim, aí você precisou voltar ao mercado. Aí, os sapatos, né? O que nós escutamos, comprei sapatos, eles ficaram guardados e hoje, né, eles estão todos estragados. Muitas mulheres compraram outros sapatos. Então, assim, eu acredito que sim. As mulheres começaram a investir muito mais pós-pandemia. E eu acho que vem uma crescente muito grande nisso, assim, da sua aparência. Muitas mulheres saíram do mercado, a internet veio, muitas foram para online e levando isso para online, querendo ou não, a gente tem um alcance maior de mulheres, né? Então, quando nós alcançamos mais mulheres, também nós queremos estar mais arrumadas para que, né, a nossa aparência chegue também em primeiro lugar. Sem dúvida. Embora você seja uma mulher linda, maravilhosa, minha esposa, você é o meu melhor investimento. Não se esqueça disso. Gostei, hein, Isso mesmo. Olha Parabéns. só. Continue Obrigada. investindo em você. E isso é muito importante. Uma mulher bem arrumada, uma mulher com estilo, uma mulher que sabe falar, que sabe se comportar, faz toda a diferença no casamento, no trabalho, nas relações pessoais. É vista diferente perante os filhos, é vista diferente perante a sociedade. Então eu, enquanto seu marido, posso dizer que realmente beleza é um investimento, assim como o que a Larissa vende. Você vende beleza, então você também vende investimentos.
Bom, meninas, antes de finalizar, eu gostaria, Eu quero fazer uma pergunta agora. para mim, Você terminou, não sei tá se bom. você vai concluir, então vamos lá. Então, já que você está falando que, né, mulher também é investimento, então você acredita que os homens, eles querem ver as mulheres arrumadas e você que acha que os homens, né? Porque normalmente assim, meu marido não pode saber quanto que eu paguei nesse sapato, nossa, nessa blusa, né? A famosa vou comprar uma blusinha, né? Aham. E o que que você acha? Porque os homens querem ver as mulheres cada vez mais arrumadas, mas será que eles estão dispostos a pagar o preço, né? Digamos assim, no investimento? Será que tem essa abertura no casamento relacionada a isso? Olha, ela faz essa pergunta, Larissa, porque ela já sabe a resposta. Aham, Lá em sei casa, bem. nós temos uma relação super aberta. Eu nunca questionei nenhuma compra que ela fez, não sou aquele marido que fica no cartão de crédito ticando coisa por coisa. A relação é muito aberta porque impera o diálogo. É claro que a gente quer ver as mulheres sempre muito bem arrumadas, muito bonitas. Nós convivemos com isso no passado, onde as nossas mães não tinham muito esse costume. Então, o embelezamento faz parte da vida feminina e um pouco mais do masculino também. A Kelly tem me levado na dermatologista dela, tem me Ah, levado, muito bem. entende, Lari? Mas ainda não chego nem perto. A vaidade é algo importante. E continue se arrumando e se embelezando. O grande problema de tudo isso é que às vezes vocês exageram, né? Então a Tem gente que ter homem, parcimônia, isso, né, a Fábio? gente homem sofre com isso, mas é claro que é o melhor investimento é você feliz, é você de bem com você, é você se achando bonita acima de tudo. Que se você mulher, minha esposa, estiver feliz, eu estarei também e sempre vou lutar para que você tenha condições de realizar os seus sonhos, os seus projetos, seja na parte financeira, pessoal, enquanto mãe, enquanto empreendedora. E eu vou te apoiar sempre. Seja sempre feliz. Ah, Que legal. obrigada. Você sabe que vocês falando aqui, eu me lembrei de uma situação que aconteceu recentemente comigo, com uma cliente, né? Essa cliente me procurou para que eu ajudasse ela a investir um dinheiro que ela ganhou de uma herança. E aí eu prontamente, né, entendi o que ela precisava ali e tudo mais, e a gente fez esse investimento. Passou ali mais ou menos uns 6 meses, ela veio, né, até mim para pedir um relatório ali de como que estava a carteira dela e tudo mais. Ela tem uma carteira voltada de fato para operações dolarizadas. E ela me pediu isso porque ela falou assim, Lari, eu não comentei com o meu marido que eu investi. Então agora eu queria mostrar alguma coisa ali pra ele, pra ver o que ele acha e tudo mais. E aí eu elaborei, né, o que ela tava me solicitando ali, passei pra ela. Naquele momento eu falei, meu Deus, será que ele vai ficar bravo porque ela investiu sem falar com ele? Qual que é a ideia? E fiquei, né? Passou ali um tempo, ela me retornou, falou assim: Ah, mostrei essa planilha aqui pro meu marido e tal. Ele ficou super feliz que eu tomei a iniciativa, que eu não deixei meu dinheiro parado. Então, eu acho que entra meio que nessa proposta que a gente acabou de falar aqui, né? Da mulher realmente tomar a frente disso tudo, né? Então, isso foi um case real que aconteceu há pouquíssimo tempo comigo aqui. Achei legal também trazer isso para encorajar você que está com seu dinheiro parado aí também, para que você possa investir o seu dinheiro, alocar ele num investimento que possa te trazer um retorno legal aí no longo prazo. Perfeito, maravilha. E Larissa, quem quiser investir e te procurar, como faz? Bom, você pode me encontrar através do meu Instagram, Lari Bandone. E no meu Instagram eu posto muito conteúdo para desmistificar, para trazer o mercado financeiro digital de uma forma mais simples possível, porque quando a gente fala em criptomoeda é como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Então, o meu objetivo é, de fato, através do Instagram, poder levar conteúdo de qualidade para os meus clientes, para o meu público que me assiste ali, e trazer de uma forma simples, né, de um português claro aqui para que todo mundo possa entender e começar a investir em algo que a gente pensa que é o futuro, né, mas não é, já é o nosso presente, a gente já vive isso, então para que o máximo de pessoas possíveis possam investir no mercado financeiro digital. Maravilha. E você, Kedwin, para a mulher que quer se embelezar assim, ficar bonita e bombar o cartão de crédito do marido, onde ela vai te encontrar? Bom, é mais fácil, né? Eu sou arroba, né? Instagram, eu acho que tá aí para todos. Eu acho que todo mundo chega primeiro qual que é o seu Instagram, né? Antes de perguntar seu WhatsApp. Então é Isa e Co, de Isadora e Companhia, porque dentro nós temos os acessórios e estamos dispostas. E
animadas, né, para conhecer. Eu falo que cada compra, cada pessoa que chega pelo Instagram é uma história. E a gente ama fazer parte dessas histórias, porque a gente ama estar presente em momentos especiais. Isso é muito importante para nós. Então, vai E ser fora que você vai lá na loja, sempre tem um cafezinho, um bolinho. Então, é mais do que você comprar só uma simples peça, né? ter Uma experiência. Isso, é uma troca. Eu acho que não é só uma compra, né? Não é só uma compra no cartão, mas eu acho que a compra ela tem que ser a experiência, ela tem que ter um significado. Isso eu acho que é importante. Isso aí. Maravilha, maravilha, Kelly. Aliás, eu quero fazer uma correção aqui, não só bombar o cartão do marido, né? Mas as mulheres hoje são muito mais independentes quase do que nós, né? Então, Com certeza. isso é um jargão que a gente utiliza como forma apenas de exemplificar para descontrair. E quero também aqui dizer que você, Vanessa Dutra, estará aqui comigo logo, logo. A Vanessa é sócia da Caroline na loja de acessórios, na VK, e logo estaremos presentes aqui no podcast. Eu quero falar com você também. Meninas, quero agradecer vocês imensamente pela oportunidade, pelo bate-papo descontraído no nosso primeiro episódio. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Gostaria de finalizar olhando no olho de cada uma de vocês e fazendo uma pergunta que seja sincera e objetiva. Larissa, qual o seu legado? Fábio, eu acho que o meu legado principal é levar o mercado financeiro para o máximo de pessoas que eu puder, da forma mais simples e descomplicada que eu puder, para que todos tenham acesso a excelentes investimentos, a excelentes taxas de retorno, claro, tendo por trás disso um atendimento genuíno, um atendimento personalizado, para que a gente possa tratar da individualidade de cada um deles de forma única. Parabéns, excelente. E você, Caroline, minha esposa, qual é o seu legado? O que é legado, né? Legado, eu acho que é a ausência de quando não estamos aqui, né? O que deixamos. E eu acho que eu vendo moda, mas eu vendo também histórias, né? Mas acima de tudo, eu acho que eu vendo família. Eu acho que o meu legado seria um dia meus filhos olharem e falarem assim: nossa, minha mãe deixou isso, né? O meu marido também, nossa, minha esposa deixou isso. Então eu acho que o meu legado é passar pela vida de uma maneira leve, trazendo história, trazendo momentos. Eu acho que o meu legado seria isso. Muito bem. E você, qual é o seu legado? Se você gostou, ficou comigo até aqui, nos prestigie nas redes sociais. Digite meu nome, Fábio Fernandes Lunardi. Vocês me encontrarão no Instagram, no Facebook, o famoso Facebook, eu sou já quarentão, né? No YouTube, também na coluna jurídica na Band News. Nós teremos outros episódios e traremos aqui outros assuntos interessantes. Quero te agradecer, obrigado. Que Deus nos abençoe sempre, nos dê saúde, disposição para levar informação gratuita e de qualidade para você. Muito obrigado.